Ana, eu estou desempregada. O que fazer? Bom, quando eu leio, esse tipo de pergunta, de dúvida dos meus colegas, eu sempre penso, nossa, que bom que eu vim para cá, para o Instagram, para falar sobre consultoria. Porque se existe uma área que eu acho assim que atende demais, que você pode entrar assim de cabeça, quem está desempregado, é a área da consultoria. E hoje eu vou falar os motivos pelos quais eu acho que para quem está desempregado a consultoria é a melhor área da nutrição. E para ilustrar aqui para vocês, há um pouquinho, mais ou menos um mês atrás, eu fiz uma enquete aqui com os meus seguidores. E na minha enquete eu descobri que aproximadamente 70% dos nutricionistas que me responderam, estão desempregados. E do outros 30%, mais ou menos uns 15%, está ganhando bem abaixo dos 5K. E ainda tem uma curiosidade nessa enquete que eu fiz, Nutris, que é que mais ou menos 65% dos Nutris que me responderam nunca ouviram falar de consultoria. E aí eu fiquei mais chocada, pasma ainda, porque eu pensei, meu Deus, tem 70% desses Nutris todos que me responderam a enquete. 70% está desempregado e quase 70% nunca ouviu falar de consultoria, então eu preciso falar para esses Nutris que estão desempregados que a consultoria é para eles sim. Quem está aqui agora já ouviu falar de consultoria? Quem está aqui agora está empregado ou está desempregado? Conta para mim. Então, Nutris, na live de hoje eu vou falar para você sobre por que eu acho que a consultoria é o ideal para você que está desempregado. E nessa live eu não vou falar para você sobre o que é a consultoria, o que você vai fazer na consultoria, os serviços da consultoria, não. Nessa aula, nessa live, eu quero falar para vocês sobre esse mercado tão promissor e tão lucrativo dentro da nutrição. Olha, a Gabriela tá empregada e já ouviu falar de consultoria. E Gabi, você tá empregada na UAN, você tá com consultório, qual é o tipo de trabalho que você tá desenvolvendo hoje, Gabriela? Conta pra gente, Gabriela Carolina Pontes. Então, Nutri, se você está desempregada, essa live é pra você. Porque eu vou te falar sobre uma oportunidade incrível para nós nutricionistas que talvez você ainda não tenha conhecimento ou às vezes até já ouviu falar, mas acha que não é para você. Então, Nutri, se você está desempregado, esse vídeo é para você. Fica comigo que você vai entender por quê. Quali Inspector, bem-vinda, Gabriela Carolina, nutricionista sanitarista na vigilância sanitária. Que bacana, Gabriela. Você é fiscal lá na vigilância? Em qual estado? De qual estado você está falando? Camila, seja bem-vinda, Camila. Que bacana, gente. Vigilância da nutricionista sanitarista, muito bacana. Bom, gente, a consultoria de alimentos é uma área muito ampla, pois ela está focada em resolver problemas dos donos de negócios de alimentação que estão relacionados diretamente com aquilo que a gente, enquanto nutricionista, sabe fazer. Então, esse é um dos motivos pelos quais a consultoria ela é uma área que é muito favorável para quem está desempregado. Porque existem muitos, gente, inúmeros, centenas, milhares de negócios de alimentação. O que é negócio de alimentação, Nutri? Negócio de alimentação é qualquer lugar que de alguma maneira manipula alimentos. Então não é só restaurante, não é só cozinha industrial.
Não, é qualquer lugar que manipula alimentos. E aí vocês vão ver que esse mercado, ele é imenso. Professora Thaisa, seja bem-vinda, DNA da Terra, Lara estudante, Luane também. Ó, a Gabriela é fiscal da Vigilância Sanitária em São Paulo. Estive aí em São Paulo semana passada, Gabriela. Inclusive me encontrei com a aluna 5K, foi tão bacana, adorei, adoro sua cidade, adoro tudo aí. Então, Nutris, a consultoria é uma área muito ampla, muito mesmo. E é lógico, né, que negócios de alimentação, pense. E aí quando a gente está pensando em negócios de alimentação, a gente não vai pensar só em restaurante não, tá, Nutri? Mas a gente vai ampliar um pouco o nosso horizonte, a gente vai ampliar um pouco os nossos olhares, tá? O nosso olhar, para que a gente realmente perceba o quanto os negócios de alimentação são, como a gente fala, né, um oceano azul, e o quanto eles precisam do nosso trabalho. E é lógico que quem trabalha com alimentos tem inúmeros problemas, né? Inúmeros problemas. E alguns desses problemas a gente consegue resolver. Muitos, ou às vezes até muitos dos problemas. Às vezes a gente começa mexendo numa área pequena ali, numa área de organização, por exemplo, né? E aquilo vai se refletindo na empresa como um todo. Então, problemas de negócios de alimentação é a coisa que nutricionista sabe resolver. E, por exemplo, deixa eu falar alguns para vocês. Muitos donos de negócio de alimentação, gente, tem problemas com a fiscalização, né? Com a nossa colega que está aqui, com a Gabriela. Né? Tem problemas com a fiscalização. Por que eles têm problemas? Porque existem legislações que precisam ser cumpridas e muitos deles não conhecem essas legislações, ou às vezes até conhece, mas conhece com um olhar de acreditar assim, e a vigilância sanitária só está inventando mais alguma coisa para a gente poder pagar imposto e pagar multa e contratar e gastar dinheiro. Ou seja, muitos deles às vezes não têm a real noção do que é que a vigilância sanitária solicita, do que é que está na legislação e por que é tão importante que ele conheça tudo isso. E nós estamos aqui para ajudá-los nesse setor. Outra dor muito grande de donos de negócio de alimentação, gente, custo. Não sabe o quanto custa, por exemplo, o salgadinho que ele está fazendo, a rosquinha que ele está fabricando, uma peta que ele está fazendo, não sabe. E a gente consegue, com a nossa ficha técnica, encontrar o custo e com a padronização de alguns processos, inclusive melhorar esse custo, ou seja, trazer mais lucro para esse dono de negócio de alimentação. Outro problema que eles têm, por exemplo, gente, é com a limpeza e a organização mesmo. Olha, a grande maioria daquilo que, se eu tiver errado, a Gabriela, por favor, me corrija, né, que ela é sanitarista da Vigilância Sanitária, mas acho que um dos grandes problemas que a Vigilância Sanitária encontra quando ela chega dentro de um restaurante, de uma panificadora, de um açougue, de um supermercado, é encontrar falta de higiene, limpeza mesmo. O problema é a limpeza. Nossa, como a gente encontra lugares que estão precários nessa questão de limpeza, de organização, e isso a gente consegue fazer. Outro ponto importante que a gente consegue fazer, por exemplo, o cálculo de valor nutricional, para que esses lugares possam fazer seus rótulos, por exemplo. Outro ponto importante são treinamentos, inúmeros treinamentos, por exemplo, de data de validade, de limpeza, de organização, de boas práticas. Então, isso é muito crítico para esses donos de negócios de alimentação. Gente, não pense que eles não querem ver o negócio deles limpo, organizado, eles querem. Mas a grande maioria não sabe como fazer isso, porque aquilo não é a expertise deles. Eles são os donos, eles são os proprietários, eles têm inúmeros problemas para serem resolvidos.
Então, nada melhor do que confiar aquele pedaço, né, do negócio dele para alguém que vá saber ajudá-lo. E é isso que a consultoria vai fazer. A consultoria vai resolver, vai mostrar, vai orientar em como ela pode, como aquele negócio de alimentação pode ser melhor em termos de higiene, em termos de organização, em termos de custo, de padronização, de colaboradores engajados. Então, tudo isso são trabalhos que a gente, enquanto consultor de alimentos, vai poder desenvolver. E a Gabriela diz que sim, que a maioria das vezes esse é um grande problema, né? A falta de higiene desses ambientes, desses locais. E aí, gente, a consultoria, quando a gente olha para ela dessa forma, quem é desempregado, por exemplo, que começa a enxergar, a ouvir falar, a pesquisar mais sobre a consultoria, quando ele olha isso, ele pensa, nossa, aqui tem uma porta aberta, né, para eu poder entrar. A gente chama isso até de oceano azul de oportunidades. E até eu quero te perguntar, você sabe, Nutri, o que é o tal do oceano azul, que ficou tão falado hoje em dia, oceano azul, oceano vermelho? Então, o oceano azul é um conceito que surgiu quando a gente tem um mercado que ainda é inexplorado. Então, aqui tem mais um motivo, Nutri desempregada, para você entrar para a consultoria, porque a consultoria é um mercado inexplorado ainda. Ele, como dizem, né? Como diz esse conceito, é um oceano que tá azul, tá limpo, tá claro, cabe muita gente. Eu nem sei se algum dia essa área irá se saturar, para falar bem a verdade para você. Eu acho que a gente tem que esperar passar uns 10 anos aí para a gente pensar nesse mercado estar saturado. Então, mais um motivo para que você que está desempregada comece a pensar, a olhar aí com mais carinho sobre a consultoria. Como será que eu posso começar a minha consultoria? Pensa nisso, Nutri. E eu sei que muitas vezes, né, quando a gente fala aí no oceano azul, às vezes as pessoas ficam, nossa, mas será que é mesmo? Mas pensa comigo, Nutri, a área de consultoria, ela é muito nova. Ela é muito nova, ela ainda nem é falada na faculdade. A gente ainda nem tem disciplinas mais específicas sobre a área da consultoria. Às vezes o pessoal ainda mais recente, né, dos que estão formando agora, por agora, ou formaram nos últimos 2 anos, 3 anos, ouviram falar alguma coisa assim, mas em uma palestra, às vezes um trabalho, às vezes um professor um pouco mais empreendedor que falou sobre consultoria, mas ainda nem é falado na faculdade. Então imagina, se isso ainda nem é explorado na faculdade, o quanto realmente esse mercado pode ser promissor. E olha, Nutris, eu estou aqui esperando a sua pergunta, tá? Lembra que hoje é uma live de tira dúvidas, tá? Se você tem alguma dúvida, pode colocar aqui para mim. Se você tem alguma pergunta, coloque. Hoje é a nossa live de tira dúvidas. Eu estou aqui respondendo uma dúvida de uma colega, né, de uma seguidora, mas fique à vontade em já colocar a sua dúvida aí, tá? Hoje é a nossa live tira dúvidas. E aí, gente, exatamente, né, voltando aqui em um dos motivos pelos quais a consultoria é tão promissora, né, é porque o mercado ainda é tão oceano azul, que para vocês verem que ainda nem se fala nisso na faculdade. E olha, gente, hoje eu tenho alunas no curso Nutri 5K que estavam desempregadas e conseguiram conquistar o seu primeiro cliente. Tenho várias alunas que já estão muito próximas do 5K, né? E tenho várias alunas que estão aí já acima do 5K. Gabriela, você quer entrar comigo aqui ao vivo para a gente poder responder sua dúvida? Vai ser muito bacana. E Nutris, na grande maioria dessas meninas que eu contei aqui para vocês estavam desempregadas. Olha, esse vídeo aqui tá aí no meu Insta, é da Ellen. A Ellen conta, né, como é que ela conquistou em 1 mês o seu primeiro cliente, como é que ela começou a ter coragem para abordar.
Esse aqui é o vídeo da Mirta, que também tá aqui, gente, no Instagram e no meu feed. A Mirta conta que ela já saiu empregada como consultora, mas que ela não sabia que ela fazia consultoria. Esse vídeo da Mirta é muito legal quando ela conta isso. Essa é a Lucimar. A Lucimar já era consultora, entrou para o curso Nutri 5K. Ela também não sabia que fazia consultoria, então ela se sentia muito insegura na hora de apresentar o trabalho. E aí a Lucimar hoje já é 5K, já fatura os 5K. Tem a nossa colega que é a Vanderlice, né? A Vanderlice estava desempregada desde a pandemia e nessa live ela conta pra gente, né, como é que ela voltou a trabalhar a partir da consultoria, que ela também não conhecia consultoria. E olha, todas elas estão trabalhando em lugares que não são só restaurantes, tá? Que não é só restaurante, não. E muitas vezes, né, o nutricionista, às vezes, quando eu tô conversando com eles, né, que me chamam aqui, dá certo da gente bater um papo aqui pelo direct, né, muitas vezes eu pergunto se ele já conhecia a consultoria, alguns já e falam pra mim, Ana, mas eu não tenho conhecimento técnico, eu acho que a consultoria não vou dar certo, porque eu vou ser muito insegura, né, com o meu conhecimento técnico. E Nutris, você não precisa se preocupar tanto assim com conhecimento técnico, sabe? Depois que você entrar e começar a trabalhar, você vai se especializando, se aperfeiçoando. Mas antes, você já pode pensar, poxa, o básico que a faculdade me ensinou, eu já posso oferecer a minha consultoria. Então, às vezes você está desempregada e aí você pensa, nossa, mas a consultoria não é para mim porque eu não tenho conhecimento técnico de consultoria. Mas olha, você sabe fazer ficha técnica, você sabe elaborar manual de boas práticas, você sabe implantar as boas práticas, você sabe fazer um controle de validade. E se você não tiver tão fresco assim na sua cabeça, porque às vezes tem muito tempo que você está desempregado, às vezes você, como eu, fiquei 10 anos afastada da nutrição, né, antes de encontrar a consultoria, mas isso aí é uma questão só de estudar. Coloca ali, você já vai começar a lembrar, rememorar. Aqui no meu canal mesmo no YouTube tem muitos vídeos sobre isso, então você já dá conta de começar sim. Não precisa ficar com insegurança técnica só porque não viu isso na faculdade, tá? Tem outros nutris que falam pra mim assim, ai Ana, eu não vou dar conta da consultoria porque eu não sei vender, eu não nasci com esse negócio de venda, né? Aí eu falo, gente, mas esse negócio de venda ninguém nasce com ele não, quem nasce é exceção. A grande maioria dos vendedores, o que eles fizeram? Procuraram um curso de vendas, foram aprender sobre vendas. Gabriela, coloca então sua dúvida, escreve aí qual que é ela, coloca sua dúvida para eu te ajudar, tá? Então muitas vezes a pessoa olha e fala assim, eu não vou conseguir por causa disso, porque eu não sei vender. Mas gente, vendas são técnicas, muitas técnicas que a gente vai passando aqui para vocês. Quem esteve comigo nessa última jornada nossa gratuita da semana Lucrando com a Consultoria, conheceu. Em uma das aulas a gente passou para vocês algumas das técnicas e por aqui eu tô sempre falando com vocês sobre algumas técnicas que a gente tem. E por que eu acho, gente, que a consultoria, essa área tão nova, tão lucrativa, tão promissora, porque por isso eu acho que é uma área que você pode entrar, Nutri, se você estiver desempregada, porque na consultoria você não tem que ficar provando que você está trabalhando, você não tem nem que entregar currículo, sabe? É uma área que é muito democrática nesse sentido. Então, se você realmente está desempregada e está querendo conquistar um trabalho, vem para a consultoria porque aqui é seu lugar. Aqui é seu lugar. Acredite nisso. Comece, olha, eu também outra coisa, eu acho que quando a área é muito nova, né, uma área como a consultoria que é muito nova, é importante sim que você tenha método, que você conheça o método de trabalho, que você conheça, fique próximo de pessoas que já fazem essa consultoria, já tem resultados com isso, sabe? Eu acho que é muito importante que você
se aproxime mesmo das pessoas que já trabalham nessa área. Gente, estou escutando o pé d'água, a chuva que está caindo lá fora. E aí por isso eu falo para você, Nutri, eu estou aqui há 20 anos na consultoria. Então eu tenho um método que foi totalmente validado já por mim e por vários outros nutricionistas. E eu passo aqui para vocês, né, na segunda-feira no Tira Dúvida, eu tô aqui para tirar dúvidas de vocês, como já vou responder para a Gabriela. Na quarta-feira tem a live da noite, 19 e 17, que já tem 2 anos que acontece essa live, gente, toda quarta-feira, que é live de conteúdo. Fica de olho aqui nos meus cursos gratuitos, né, que a gente sempre faz. Fica de olho nos stories, fica de olho no feed e fica de olho para quando sair o curso pago também, se você já estiver preparada para dar esse passo a mais. Porque aqui no Domine a Nutrição você vai encontrar pessoas, colegas vivendo a mesma história que você, colegas desempregadas, colegas que estão no começo, colegas que já têm a consultoria, e você vai ter aqui o nosso apoio, meu, da minha equipe. Por isso é muito importante que você venha para a live de segunda, Nutri, porque às vezes eu demoro muito tempo para responder direct, eu tenho tido uma demanda muito grande de perguntas no direct, e às vezes até eu colocar tudo em dia, eu fico sem te responder, tá? Então vem pra cá, porque aqui você vai conhecer cada vez mais dessa área tão jovem, mas tão lucrativa que é a consultoria. E olha, gente, só pra fechar aqui que eu quero responder a pergunta da Gabriela, você não imagina que talvez se você abrir a janela da sua casa e olhar ali ao redor, você já vai encontrar um lugar para você prospectar e encontrar seu cliente. Quando eu saio na varanda da minha casa, gente, eu vejo uma avenida que tem tantos lugares para serem prospectados que eu acho que, assim, nem se eu ficasse, tirasse uma semana inteira, sabe, de manhã, de tarde e à noite prospectando, eu não conseguiria visitar todos. Por quê? Porque é uma rua de comércio de alimentação. Ela tem supermercado, ela tem mercadinho, ela tem loja de açaí, ela tem hamburgueria, ela tem pizzaria, ela tem restaurante self-service, restaurante de marmita, ela tem panificadora, ela tem açougue, ela tem frutaria, e não é só um de cada não, tem muitos, sabe? E que antes, quando eu não conhecia a consultoria, eu nem pensava em prospectar, nem pensava nisso. Sônia Godoy, seja bem-vinda, Williane, Michele, Coach Josiane, sejam todos bem-vindos e vamos lá. Então, encerrando essa primeira parte aqui da nossa live de hoje, de perguntas, de tira dúvidas, né? Se você está desempregada, a consultoria é para você. Existe um universo de restaurantes, de negócios de alimentação, tais como padarias, supermercados, mercadinhos, empórios, açougues, confeitarias, pastelarias, negócios pequenos, negócios grandes, creche, escola, hotel, motel, gente, tudo que você pode vender a sua consultoria. Vender o conhecimento que você tem, porque Nutri, o básico a faculdade te ensinou, e quando você entrar lá, é só você se especializar naquela área, você vai ver que sucesso, que delícia que é trabalhar na consultoria. E a Gabriela me perguntou o seguinte, como fazer esse repasse e qual a porcentagem ideal para a pessoa que indicou o seu serviço e a empresa fechou? Gabriela, não existe um ideal, sabe? E eu não sei se você combinou algo com essa pessoa, né? Como foi essa combinação? Nem sempre a pessoa indica querendo ganhar uma comissão. Pode ser que isso não aconteça, tá? Então é importante entender o que é que vocês conversaram um dia. Será que vocês conversaram sobre isso? Será que vocês falaram, né? Ou você quer fazer uma proposta? Eu não sei, né? De repente você quer dar uma comissão para pessoas que te indicarem, não sei como é.
né? Vai ser muito bom. Por isso, gente, que é muito bom quando vocês podem, quando vocês estão prontas para entrar na live comigo, que daí a gente vai batendo papo, né? Uma joga a bola para outra e a gente vai respondendo. Deixa eu ver se ela me fala aqui, como essa área de consultoria trabalhando em casa, que estão fazendo propaganda no Insta. Então, peraí, antes de eu te... Não combinei, estou pensando em fazer esse tipo de serviço com empresa de contabilidade. Ah, então joia, isso é bacana, tá? Empresa de contabilidade tem muitos negócios, né, de alimentação com eles, pode ser uma excelente oportunidade de parceria. E aí, Gabriela, você pode pensar, por exemplo, em percentuais, depende se o serviço vai ser um serviço fixo ou se vai ser um serviço pontual, mas você pode pensar em percentuais, por exemplo, de 10 a 20%, talvez, do negócio que você fechar. Você pode perguntar diretamente para eles, você pode falar com eles, olha, em média, os serviços eu cobro de 1.500 a 2.000, quanto você acha que seria um valor viável para eu te repassar de comissão? Você pode jogar limpo com eles, sabe? Você pode jogar abertamente. Talvez você possa fazer como, por exemplo, tem algumas empresas que trabalham com comissão, que dão uma comissão maior no primeiro mês, às vezes no primeiro mês dá 50% do que faturou e depois um percentual menor. Às vezes só dá no primeiro mês, tem lugares que dão até encerrar o contrato, mas tem outros que dão às vezes o primeiro mês integral, quase inteiro, sabe? Depois não dão mais. Por exemplo, eu tenho uma empresa que está alugando alguns imóveis, algumas salas que eu tenho aqui, onde tem meu escritório, né? Onde tem o escritório do Domínio e Nutrição, tem também o escritório da Atento e tem mais 10 salas para alugar. Eu administro esse lugar. E aí eu encontrei uma imobiliária que está divulgando as minhas salas, as salas que estão vazias, e elas cobraram de mim o primeiro mês de aluguel. Então elas falaram, olha, para eu divulgar, eu vou te cobrar o primeiro mês de aluguel, depois está fechado. Então ele mesmo já me passou, entende? Quanto seria o percentual que ele colocou, que ele gostaria de receber, o valor que ele gostaria de receber. Então, Gabriela, é bacana você chegar e conversar, para você também escutar o que a pessoa está esperando, porque às vezes ele já tem um formato que ele quer receber, tá? Então, assim, espero ter te ajudado nessa primeira pergunta sua. E aí a Gabriela respondeu assim, uma outra pergunta que ela tem. Como é essa área de consultoria trabalhando de casa que estão fazendo propaganda no Insta? A consultoria home office, né? A consultoria home office que muitas pessoas estão fazendo é o seguinte, elas estão, por exemplo, vou falar como eu faria uma consultoria home office, né? Eu teria um checklist, né? Que seria ali o mesmo checklist, um checklist que eu uso aqui no meu presencial. Eu mandaria esse checklist para a pessoa, para o dono do negócio, e ele ia fazendo para mim filmagens e fotografias, por exemplo, de estrutura física. Então ele entra, vamos supor a estrutura física de uma panificadora. Eu pergunto para ele, eu peço para ele desde a entrada, né? Você vai filmar para mim desde a entrada do seu negócio. Aí ele entra com a câmera e vai filmando tudo. E eu vou perguntando para ele, né? Então aqui onde é que você recebe a mercadoria? Onde você armazena a mercadoria? Como que você faz os seus recheios, como que você faz a sua massa, aonde que é feito. Então a estrutura física, a gente consegue levantar toda ela através de filmagens assim, de calls, né? Você chama com vídeo e a pessoa vai te mostrando, né? E daí dá para você fazer esse levantamento. Se for uma implantação de boas práticas de fabricação, eu não sei se as pessoas já estão vendendo isso, porque o que eu já vendi foi de documento pronto, dessa forma, e aí depois eu dou os treinamentos, né, que aí eu faço treinamentos também,
de vídeo, né, de chamada de vídeo, a gente faz o treinamento ali no Zoom, dá para fazer treinamento prático, igual fiz um de ficha técnica, dá para fazer como que deve fazer, por exemplo, no caso de validade, de etiqueta de validade, você consegue fazer, você consegue ver o pessoal fazendo as validades, você pode fazer até pedir para eles irem lá na geladeira e fazer, então tudo isso é possível. É um trabalho que é mais difícil de ser realizado, então a pessoa vai precisar de estar mais bem organizada. Ela vai estar mais bem equipada, sabe? De documentos e pronta, assim, de padronização interna para ela conseguir realizar um bom serviço, Gabriela. Senão, a coisa não vai funcionar muito bem, tá? Mas é basicamente dessa forma o trabalho online. E aí, por exemplo, se for ficha técnica, dá para você fazer praticamente 100% online, né? Você pode fazer treinamentos também dá, elaboração de documentos, mas como você mesma disse, é mais complexo fazer isso, você tem que estar mais bem preparado. Então, para quem está começando, é mais difícil, né? Eu nem aconselho fazer ali perto da sua casa mesmo, né? Outro dia teve uma pergunta de uma Nutri que falou: Ana, eu preciso de ter Instagram para começar a minha consultoria? Porque eu tenho dificuldade, eu queria falar com o pessoal aqui de perto da minha casa mesmo, que, né, tem alguns lugares aqui próximos. Então não precisa de você ter Instagram, mas pensando a longo prazo, então para você que está começando, vai ter muitas coisas, né, para aprender, para estudar, até entendo isso, né? Mas tem que pensar a longo prazo se você quer ter a consultoria para o resto da sua vida. Aí aos poucos você vai dando um passinho de cada vez, né? Você dá um passo, organiza seus materiais, aí organiza seus treinamentos, depois aí você dá outro passo, já tem um número X de clientes, já pode colocar um estagiário para te ajudar, aí você vai pro próximo passo, que é montar seu Instagram, tá? Porque vai fazer toda a diferença, Nutri, rede social que há, né? Todo mundo se comunicando aí, conhecendo profissionais através das redes sociais. E aí, Gabriela, eu consegui te responder nessa pergunta? Ah, que bom, é isso mesmo, é verdade, um passo de cada vez. E Nutris, me conta, tem mais alguma dúvida que eu posso te ajudar hoje, nessa live de hoje? Porque se tiver, me conta para eu poder te responder. Gente, eu acho até que eu já tenho aqui o tema da minha próxima live agora de quarta-feira. Na quarta-feira eu quero falar para quem realmente está começando a consultoria, os primeiros passos para quem está começando a consultoria. Então, se você está desempregado, ou se você tá até empregada, mas quer começar a consultoria, não perca a nossa live de quarta-feira agora, às 19h17, que vai ser uma live onde eu vou falar sobre os passos da consultoria, esses primeiros passos mesmo, gente, os passos mais básicos para você começar a sua consultoria. Então, na live de quarta, tá? Quarta às 19h17. E aí, Nutris, me conta, mais alguma dúvida? A Ellen hoje tá tão calada, não sei nem se tá na live ainda. Tá sempre repleta de dúvidas, contem pra mim. Se tem mais alguma dúvida que eu posso te esclarecer, que eu posso te ajudar hoje. Então, só lembrando, gente, do que eu falei. Primeiro, o quanto a consultoria é uma área nova, promissora e que você que está desempregada, recém-formada, abandonou a carreira, é NutriClínica, é NutriD1, quanto essa área é promissora e é feita para você também, tá? Por quê? Porque é um oceano azul. É para serviços de alimentação de qualquer área, de qualquer, pode ser comércio, pode ser indústria, pode ser grande, pode ser pequeno. Não está restrito a restaurantes nem a cozinhas, está aberto. Já contei para vocês que eu já trabalhei até em transportadora de alimentos com caminhoneiros, com chapa, já contei isso aqui para vocês. E então já trabalhei em restaurante de cozinha de convento, de creches, de escolas. Já dei treinamento, gente, para inúmeros lugares, hotéis, motéis, panificadoras, gente, fiz tantos documentos.
Então, abra os horizontes, se abra para a consultoria que você vai ver que não tem área melhor na nutrição para você realmente conquistar um espaço ao sol, ser valorizada, ser reconhecida, porque outras áreas da nutrição, a gente infelizmente, né, a nutrição é maravilhosa, mas a área clínica, por exemplo, está se tornando um oceano vermelho, gente. A concorrência está ficando muito grande, tem muito profissional trabalhando, e a área de UAN, nossa senhora, gente, tá tão abarrotada que os salários estão muito baixos. Por quê? Porque tem muito profissional dando sopa, então as empresas se aproveitam, né? E aí coloca o salário lá embaixo, uma exigência muito grande, então você tem aí a possibilidade de entrar no mercado que não tem nada ainda, gente, tá virgem, tá super, assim, é preciso aprender como abordar, é preciso aprender o método, as técnicas, sim. Mas para isso você tem a gente aqui, que nós te damos total apoio aí para você realmente começar sua consultoria de sucesso. E aí, se hoje a gente não tem mais dúvidas, estamos aí encerrando a nossa live de hoje. Muito feliz em ter estado aqui com vocês, em ter podido esclarecer as dúvidas de vocês. E espero todos na quarta-feira para nossa live aí dos primeiros passos para quem quer se tornar uma consultora de alimentos. Combinado? Beijo, Nutris, vejo vocês na nossa próxima quarta-feira. Fiquem com Deus.